Glória a Deus, irmãos, nós estamos aqui trazendo a palavra de Deus. Segundo Samuel, capítulo 21, nós vamos trazer aqui a conclusão e encerramento deste livro, em nome de Jesus Cristo. Nós vemos aqui que houve, em segundo Samuel, um momento extraordinário que Davi e o seu povo passou ali uma fome de 3 anos. Geralmente, quando havia algum tipo de pecado, Deus punia o seu povo pela fome, pela espada, pelas bestas feras e pelas pestes. Podemos ver isso também em 1 Reis 8, 35 ao 37. Nós vemos que houve ali um momento de como se fosse morte dos gibeonitas no tempo lá de Saul. Foram 7 homens. E aqui houve uma espécie de acordo que houvesse morte de 7 pessoas aqui para compensar a morte dos 7 gibeonitas. E houve aqui sim a morte de Armone e Mefibosete e mais 5 filhos de Merabe. Então, aí está uma vingança feita para que houvesse sossego ali no reino. E geralmente quando havia crime de sangue, se houvesse pecado oculto ali, demoraria, conforme fosse o tipo de pecado, da primeira até a 4ª geração. Aí está em Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Nós vamos ver que esse número 7 representa geralmente algum tipo de sacrifício, de ritual. Esse número é muito usado em rituais sagrados de religiões não evangélicas, não cristãs e não divinas. Então foi o enforcamento dessas pessoas aí, castigo chamado de Iaca em hebraico. Aqueles homens eram considerados apóstatas. Todo que apostatava, ele passava por esse processo. Tem lá em Números, capítulo 25, versículo 4. Aqui houve aqui o choro da mãe dos filhos que morreram enforcados, mulher chamada Rispa, que era concubina de Saul, ter sido essa mulher, ela pode ter sido também ali com Abner, e por esta razão aqui houve pegar essa causa da morte desses todos, já para resolver tudo de uma vez. Nós observamos aqui que também Merabe teve 5 filhos. Mical, que foi esposa de Saul, não teve filho. É provável que Mical tivesse criado esses filhos, porém eles foram mortos enforcados, para vingar ali os gibeonitas. Ela ficou ali, aquela mulher, chorando a morte dos seus filhos, daqueles 7 jovens. Também ela ficou ali de abril até outubro. Vê que os corpos tinham que ser enterrados conforme a lei, Deuteronômio 21 e 23, mas aqui a lei foi ignorada, Não sabemos exatamente porquê, mas a lei foi ignorada, Foi enterrado ali num lugar chamado Zela, Talvez seja Bet-Jala, perto de Belém. É uma sugestão, Isso aí é só uma sugestão.
Nós vamos ver aqui, capítulo 15, né? Começa a guerra de alguns gigantes contra Davi. Gigantes, homens treinados, preparados para a batalha. Tinha um gigante que ele era tão terrível que aqui a sua lança pesava 300 ciclos, né? E trazia uma armadura nova. Quem sabe, alguns acreditam que poderia ser uma armadura que tinha sido preparada exatamente para se encontrar com Davi e matar ele. Abissai, filho de Zeruia, socorreu a Davi para que este homem não matasse a ele neste momento aqui. Segundo Samuel, capítulo de número 21, versículos 15 e 16. Né? E eles juraram, no versículo 17, que Davi não sairia mais. Né? Fizeram ali um acordo que Davi não sairia mais com eles à batalha. Depois houveram outras batalhas, morreram outros gigantes. No versículo de número 19, Elianã matou outro gigante cuja lança era da haste de um eixo de tecelão, né? Era uma coisa enorme aqui. E foi assim a batalha que os gigantes, né, foram sendo vencidos por Davi e o seu exército. Ela não feriu Lami, irmão de Golias, né? A tradução, que é um jogo de palavras muito grande, chegou-se a concluir que esse gigante era irmão de Golias, provavelmente de Golias. Versículo de número 20, houve outra peleja, né, contra um gigante tão grande, tão terrível, tão feio, monstruoso. Esse gigante, ele tinha 24 dedos, né? Era uma deficiência terrível. E ali também este gigante foi vencido, né? Ele foi vencido. Veja que Jonatas, filho de Semeia, irmão de Davi, o feriu, né? Então isso aqui diz que a guarda real sempre era alguém com muita capacidade para defendê-lo. Nós vamos ver aqui que se encerra o capítulo 21, entramos no 22. Davi faz um cântico de ação de graças, né? Ele fala sobre o templo do Senhor. Né? Davi, ele sempre estava louvando a Deus, agradecendo por todas as suas maravilhas. Ele fala na minha salvação, fala de livramento físico, quando muitas vezes ele foi atacado. Nós vemos aqui que a morte muitas vezes perseguiu a Davi, mas Davi foi livrado por Deus. Né? Deus sempre do seu templo, né, do seu lugar no céu, estava vendo a Davi e livrando a ele. O templo de Deus está no céu, lá no Apocalipse fala do templo de Deus. E Salomão fez aqui uma réplica, né? Fez assim algo parecido assim, né? Segundo Samuel, agora nós vamos ter capítulo 23, que falam de Davi. Foi um homem exaltado por Deus, né? Um homem salvo por Deus. As palavras de Davi são chamadas no hebraico neum, né? Quer dizer inspiração. Ele estava passando ali uma inspiração para o povo de Deus, algo que Deus tinha lhe dado ali. É bem verdade que muitas vezes nós precisamos de inspiração para pregar, para levar a mensagem, e mais ainda precisamos do Espírito Santo, né? Tanto é que aqui, no 2 Samuel, capítulo 23, versículos 1 e 2, Davi começa a falar. As suas palavras não são apenas palavras de um homem que alcançou muitas bênçãos e vitórias, mas
que o Espírito de Deus falava também com o seu povo através daquelas últimas palavras do rei. Capítulo 23, ele vai trazer aqui a lista dos valentes de Davi, que ao todo eram 37 valentes. Davi tinha este exército poderoso, homens terríveis, que venceram todas as batalhas ali junto a Davi. Segundo Samuel, capítulo 24, quando Deus irou-se ali, incitou Davi a fazer um recenseamento, um censo. Em 1 Crônicas, capítulo, citou a Davi, foi Satanás. Então, aí Deus irou-se e permitiu que o diabo colocasse no coração isso. Por causa disso, veio uma peste sobre Israel. E Deus falou ali algo bem interessante. Ele perguntou se Davi queria um castigo dentre os 3 que ele apresentou. Os 3 castigos seriam fome 7 anos, durante diante dos inimigos, ou por 3 dias haja peste. Ele escolheu o último, e houve peste. E o anjo do Senhor estava ali na eira de Araúna, e ali a peste estava destruindo tudo. Porém, Deus se arrependeu, e quando Deus se arrependeu, o anjo para, e Davi diz que quem pecou foi eu, versículos 10 e versículo 17, segundo Samuel, capítulo 24, versículos 10 e 17, o pecado é meu, então o Senhor me cobra de mim agora. E aí, ele comprou a eira de Araúna, que a eira fosse dada, porque aquele homem bem queria dar a eira, mas não, ele comprou a eira, ele comprou por um valor bastante caro, 600 ciclos de ouro, 1 Crônicas 21:50, e pelos bois ele pagou 50 ciclos de prata. Em 1974, isso seria cerca de 70 mil, provavelmente cruzeiro. Eu não sei dizer exatamente qual era a moeda, mas seria uns 70 mil lá. E o Templo de Salomão, que era um exemplo de oferta a Deus, custou em torno de 30 a 50 bilhões de cruzeiros. Isso é para nós mostrarmos o valor da oferta. A oferta não é apenas pegar do alforje. Também Abraão deu a maior oferta de todas, que era oferecer o seu filho Isaque a Deus. E assim, depois de feita a oferta de Davi, levantou um altar ali às pressas, e ofereceu os bois em holocausto, e aí a praga cessou, encerrou, e também nós encerramos agora a leitura, o estudo básico aqui do livro do profeta, do livro de 2 Samuel. Lemos durante alguns dias, durante alguns vídeos, mensagens sobre esta poderosa história de Davi. Vemos que Davi, ele teve seus altos e baixos, mas ele sempre se arrependeu dos seus erros, defeitos. A glória de Deus se estendeu sobre Davi, e Deus, ele sabe que nós temos defeitos, nós temos dificuldades, erros, porém a misericórdia de Deus se renova cada manhã. Esta é a causa de não sermos destruídos. Também a palavra de Deus nos mostra que mesmo que nós tenhamos pecados, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O sangue de Jesus purifica de todo pecado. Então, meu irmão, minha irmã, não aceita a acusação do diabo. Você é justificado
e por Deus, é justificado pela fé, e temos paz em nosso Senhor Jesus Cristo, não aceita acusação do diabo, que a própria Bíblia diz: quem tentará acusação contra o servo do Senhor? Ninguém, contra o ungido, contra o servo. Você é filho de Deus, é amado, é amada. Não se desespere, não chegou o fim, e nem este mal será para sempre. Pede perdão a Deus, conserta a sua vida, oferece a tua vida espiritual e corpo nas mãos de Deus. Toma um banho no sangue de Jesus Cristo e você está limpo, pronto para ir morar no céu. O que perseverar até o fim, este será salvo. Aceitou Jesus? Persevera até o fim e você vai ter a salvação, a vida eterna com Deus. Amém.